are walking in harmony. I can be carefree. Yes, with you around it's easy. You make me happy. É possível proteger a nossa privacidade na era digital. As revelações de Edward Snowden sobre a magnitude da espionagem nos Estados Unidos parecem ter despertado a Europa. Tudo o que fazemos através da internet é visto ou gravado, quer pelos Estados Unidos, quer por empresas privadas. Ainda vai levar muito tempo até nos darmos conta da magnitude destas revelações e do seu impacto na sociedade e na nossa relação com o poder e com a tecnologia. Há 7 meses rebentou um escândalo chamado PRISM. Com o pretexto de combater o terrorismo, a NSA recolhe, através dos gigantes da web, os dados pessoais de milhões de pessoas em todo o mundo. Uma recolha em larga escala e indiscriminada. Para além das tensões diplomáticas, o caso abriu um debate sobre uma importante questão. A produção em massa de dados através da internet, também chamada de Big Data, está condenada a tornar-se num Big Brother? La Quadrature du Net, em Paris, é uma associação que lidera a luta pelos direitos na era digital. Um dos fundadores enfatizou o problema do domínio dos gigantes americanos. Os seus modelos tecnológicos e económicos baseiam-se na recolha de dados em massa em todo o mundo. Esta hipercentralização de dados é uma das raízes, um dos pilares da espionagem em massa. Estes ciberativistas trabalham para a página DuckDuckGo, um motor de busca que não armazena qualquer informação pessoal. A associação francesa salienta que a necessidade de mudar a nossa mentalidade é uma das chaves para mudar esta situação. Por um lado, o computador é o produto que sai da caixa e é muito fácil de usar. Mas, por outro, existem letras brancas no ecrã negro que não entendemos. Trata-se de tecnologia que nos controla e de tecnologia onde existe a capacidade de controlarmos, mas que é preciso aprendê-la. Estou convencido que no século XXI, não saber onde estão estes dados, nem conseguir explicar a natureza da arquitetura destes sistemas de comunicação, será o equivalente a ser-se analfabeto. Como assinar contratos todos os dias sem saber ler. Na Europa, a proteção da privacidade é considerada um direito fundamental. Cada país tem uma autoridade pública responsável pela proteção deste direito. Em França, é a Comissão Nacional de Informática e Liberdade. A sua presidente nega ter havido uma falha das autoridades de supervisão neste escândalo e apela a uma resposta política e jurídica a nível europeu. Seria um fracasso se a Europa não conseguisse pôr em marcha as condições de funcionamento depois do que aconteceu com o caso PRISM. Acho, porém, que isto deve servir para negociar um novo quadro jurídico para o desenvolvimento de uma política sobre estas questões na União Europeia, bem como um quadro de cooperação entre a União Europeia e os serviços de inteligência norte-americanos, que hoje não existe. Aqui em Bruxelas, a batalha durou 3 anos em torno da reforma da legislação da União Europeia sobre a proteção de dados. Uma batalha longa e complexa em que participa o lobby americano da internet. Direito ao esquecimento, ao consentimento expresso dos utilizadores, ao processamento de dados. São muitos os assuntos a tratar e o objetivo é claro, criar um quadro legislativo entre os países da União Europeia. No final de outubro, um comitê do Parlamento Europeu aprovou finalmente um texto, mas os debates sobre o assunto continuam entre a Comissão e os Estados-membros. Houve muita discussão antes das revelações de Snowden no que diz respeito às regras relativas à transferência de dados para autoridades fora da União Europeia. O consenso foi generalizado na decisão que não deviam ser reforçadas. Depois das revelações de Snowden, tudo mudou. E agora parece haver um consenso entre os Estados-membros e o Parlamento Europeu que as regras devem ser claras, compreensíveis e confiáveis.
A parte mais importante da futura regulamentação é a que se destina a regular as práticas empresariais. Quanto aos controlos efetuados pelos governos, ainda há muito a fazer. Talvez a lição mais importante que aprendemos foi saber como os serviços de inteligência fazem o que quiserem. Não só os americanos, os europeus também. Acredite, é importante encontrar formas de reforçar o controlo sobre as atividades de inteligência e de vigilância dos cidadãos. Porque estas são questões abertas a diferentes interpretações legais. A vigilância na internet deve desempenhar um papel importante nos assuntos económicos e de segurança, mas pode e também deve ser compatível com o direito à privacidade.